Lucas 9:62. Então diz assim esse texto: Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que lança a mão no arado, que assume uma responsabilidade e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Isso aqui é muito sério, né? É muito sério. Irmão, eu assumi uma responsabilidade diante de Deus, mas eu agora não quero mais. Eu tô olhando para trás. Aí a Bíblia diz aqui claramente que quem faz isso não é apto para o reino de Deus. Vocês já imaginaram o sentido disso aí? Dizer que quando Jesus coloca aqui, quem faz isso não é apto para o reino de Deus. Ou seja, não é apto para estar no reino, está fora do reino. Porque quem está no reino não olha para trás. E quando eu falo de assumir uma responsabilidade, é exatamente dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer, dentro do propósito de Deus, que o Senhor colocou no teu coração. Aquele desejo que arde dentro do teu coração para fazer algo para Deus. Cada um de nós que estamos aqui, eu acredito que sentimos algo dentro do nosso coração para fazer no reino de Deus, ou não? Vocês sentem isso ou não? Sentimos, todos nós sentimos alguma coisa. Alguma coisa arde. Então esse arder dentro do nosso coração é que o Senhor está dizendo assim: olha, isso que está ardendo aí, para vocês fazerem no meu reino, foi eu que coloquei. Eu peço que vocês não olhem para trás diante disso, porque vocês foram chamados para fazer algo diante de Deus. Vocês têm um propósito, eu tenho um propósito na vida de vocês. Então não olhem para trás, porque senão vocês não vão ser aptos para assumir o reino de Deus. Existe um preço a pagar, que nós chamamos de preço da liderança. Todo líder, seja ele da responsabilidade menor à responsabilidade maior, todo líder vai pagar um preço de liderança. A gente não pode fazer nada para o Senhor de forma negligente, de forma relaxada. Isso daí a própria Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada, negligente, o que ele coloca? É maldito, né? Maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Deus me livre de querer uma maldição dessa para a minha vida, né? Deus me livre mesmo de querer uma maldição dessa para a minha vida. Então, uma vez eu falei para uma pessoa que estava com uma responsabilidade, eu disse assim: olha, uma coisa é eu chegar com a minha liderança e dizer que eu não quero fazer tal responsabilidade ou tal função. Isso é uma coisa, né? Uma outra coisa é eu assumir aquela responsabilidade e de repente deixar pelo meio do caminho, sem chegar novamente até com a nossa liderança e explicar, justificar os motivos, de repente, alguma coisa que eu esteja enfrentando, onde eu preciso de ajuda, e falar. Agora, isso é uma coisa. Agora, deixar assim, do nada assim, aí eu tenho que entender que a minha responsabilidade não é com a minha liderança em si, mas é com quem me chamou para exercer aquela responsabilidade, que eu creio que é Deus que nos chama. Por isso que eu tenho que ter assim, muita convicção quando alguém colocar uma responsabilidade para mim. Nada tem que ser feito de forma forçada, né? Não estou sentindo a responsabilidade, porque eu chegaria para você o seguinte: olha, nós temos um trabalho assim, como é que está o seu coração, sua motivação para receber esse trabalho? Chegar e dizer para mim assim: olha, eu não sinto nenhum desejo de fazer isso, eu não vou forçar a barra com ele, vou pedir, então ore ao Senhor, deixe o Senhor confirmar no seu coração, porque eu sei que se eu forçar a barra com ele, ele não vai desenvolver o trabalho como deve ser desenvolvido, na minha opinião. Para ficar bem claro, no reino de Deus não existe jeitinho brasileiro, não. Você está entendendo? Não existe assim: vamos dar não só para preencher uma vaga aqui para não ficar descoberto. Não existe isso. Ou é ou não é, né? Porque por que eu tenho essa preocupação, né? De chamar, de querer que a pessoa sinta esse desejo de fazer, porque para não prejudicar a vida de ninguém.
não prejudicar a vida da pessoa que pode assumir aquela responsabilidade, né? E a vida daqueles que estão debaixo dessa responsabilidade. Então a gente acaba prejudicando quando a gente não percebe isso. Para mim, no caso, a quantidade de atividade é muito maior. Além do trabalho que a gente realiza aqui na escola, ou aqui na igreja, né, nas atividades com célula, né, com supervisão, com geração, e tentar organizar isso ou aquilo, a gente tem nosso trabalho secular também, que ocupa muito tempo nosso. A gente não é tempo integral na igreja, né? Quando a gente é tempo integral, a gente se dedica exclusivamente para aquilo, e é isso que a gente precisa ter, pelo menos eu preciso avaliar isso na hora que alguém é chamado para uma responsabilidade, entender que essa pessoa não é tempo integral, né? E quando eu falo de assumir responsabilidade, então o que eu prefiro? Eu prefiro não assumir certas responsabilidades, mas assumir aquela que realmente o meu coração é desejoso de fazer, para tentar fazer o melhor possível, do que ficar, olha, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, e daí? Tu pode ser líder de um monte de coisa, e daí tu está fazendo bem o quê? Eu vou acabar não fazendo bem nenhum dos dois. Quando o texto aqui fala que nós devemos pagar um preço, que existe um preço a pagar da liderança, mas é um preço de fazer o melhor naquilo que nós somos chamados para fazer, que Deus nos chamou para fazer, e não para dizer assim, eu tenho que assumir todos esses cargos, senão eu não vou estar pagando o preço da liderança. Não existe isso. Agora é o seguinte, se eu assumir a responsabilidade, se eu realmente desejei e assumir a responsabilidade, aí eu tenho que realmente, né, se aquilo eu entendo que foi Deus que me chamou para fazer aquilo, eu estou assumindo isso, então eu devo desenvolver aquela responsabilidade.